Olha, eu estou recebendo aqui a Ana Cristina Barros, seja bem-vinda aqui ao Jornal Obrigada. do Piauí, porque o assunto hoje é competência. O que é que isso significa? Bom, didaticamente, boa tarde primeiro a todos, boa tarde, Eli. Boa tarde. Didaticamente, se a gente pudesse esclarecer, competência tem a ver com conhecimento, habilidade e atitude. Ou seja, você não pode dizer que uma pessoa é competente se ela só tem conhecimento. Ela pode até saber muito, mas não quer dizer que ela seja competente. Da mesma forma, aquelas pessoas que, por exemplo, têm habilidades em determinados assuntos ou determinados fazeres, mas não quer dizer que ela seja competente. Competente é aquele que se alguém executou, mas que reúna competências de conhecimentos, né? Ou seja, tem que ter preparo para fazer, porque não é pelo empirismo somente que as coisas hoje se realizam, mas também pela habilidade, porque tem pessoas que têm habilidade para determinadas coisas, que conseguem desenvolver isso e somada a conhecimento, a habilidade e mais a atitude, e você diz que aquela pessoa é competente. E aí, como é que ela vai descobrir isso? Como é que as empresas podem estimular os seus competentes colaboradores? Olha, primeiro, em relação às pessoas, elas mesmas, elas podem fazer uma autoanálise e perceber quais são as principais deficiências que ela tem. Por exemplo, as competências, elas podem ser divididas em competências técnicas e competências comportamentais. As técnicas que a gente chama são os conhecimentos que a gente adquire ao longo da nossa história, no curso de formação, por exemplo, nas graduações, pós-graduações, nos cursos tecnológicos, enfim. Então, você pode desenvolver essas competências, pode aprimorar o seu nível de competências técnicas. Mas, hoje em dia, as empresas estão tendo mais problemas com as competências comportamentais. Ou seja, o mercado está até muito nivelado em termos de competências técnicas, as pessoas têm um nível superior, enfim, mas elas não sabem fazer. Elas não sabem fazer, ou seja, ou não têm comportamento para poder atuarem nas empresas. Então, às vezes, elas são demitidas porque elas não sabem se relacionar com as outras pessoas, porque elas não sabem ter empatia, se colocar no lugar dos outros, não sabem, não ter habilidade de negociação, por exemplo, de comunicação. Então, às vezes, as condições de relacionamento comportamental provocam, às vezes, a análise do perfil, de uma forma geral, muito negativa. Então, elas são contratadas, muitas vezes, pelas competências técnicas e demitidas pelas competências comportamentais que não possuem. E as competências comportamentais podem ser aprimoradas? Pode sim. Primeiro você tem que saber que precisa melhorar, porque não adianta nada você achar que é sempre o melhorzão, que sabe tudo, né? Mas que tem problemas, por exemplo, de relacionamento. É muito comum a gente ver aqueles chefes ou aqueles colaboradores, aquelas pessoas que se acham, né? Que acham que sabem muito e, portanto, não precisa mais aprender nada. Aí onde está a questão da competência comportamental que precisa ser aprimorada, ou seja, reconhecer que você precisa melhorar. E tem vários cursos para isso, tem várias situações que as empresas podem promover também para os seus colaboradores, para eles melhorarem esse nível de competências comportamentais, trabalhar o relacionamento entre eles, trabalhar a comunicação, trabalhar o nível de consciência, né, que as pessoas precisam ter em relação àquilo que elas estão executando, ao compromisso que elas têm. Então, tudo isso pode ser trabalhado, mas tem que partir de dentro, ou seja, elas têm que ter vontade de mudar esse comportamento. E quais são as dicas agora para quem está em casa? Bom, então nossa primeira dica, a gente colocou, primeiro, analise o seu perfil. É onde você tem que começar, faça uma análise do seu perfil. Ou seja, veja em que ponto você está. Quais são as competências que você tem potencialmente favoráveis, né, positivas, para enaltecê-las. E quais são aquelas que você precisa melhorar, que são deficitárias, que precisam ser trabalhadas. Então, não adianta você sair por aí fazendo curso à toa, todo curso que aparecer. Analise primeiro, sempre conhecimento é bem-vindo, é claro, mas é bom que você analise as suas competências para, a partir daí, fazer uma trajetória, organizar a sua vida profissional em função disso, para melhor desenvolver o seu perfil. A próxima dica? Estabeleça um plano de ação. Ou seja, se eu vi quais são as minhas deficiências, competências que eu preciso melhorar e aquelas que eu sei que estão potencialmente positivas, né, que são boas, eu vou agora estabelecer um plano de ação. Então, por onde eu começo? O que é que eu preciso trabalhar? Vamos supor que você está no seu planejamento de carreira, você quer atingir determinado estágio, você quer determinada situação na sua empresa ou abrir um negócio, seja como for. Trilhe o caminho até lá e comece a rechear o seu perfil profissional
para chegar até aquilo ali, de acordo com essa análise do perfil que você fez anteriormente. É preciso um autoconhecimento também para fazer isso, né? Porque esse nível de consciência que a gente precisa ter. Chega a ser que a gente fala de maturidade, né, profissional. As pessoas entenderem que às vezes não é só pela idade ou só pelo tempo que ela está trabalhando, mas do conhecimento que ela precisa ter do seu perfil. Porque tem muitas pessoas que têm muita idade ou que têm muito tempo de trabalho, por exemplo, mas que o conhecimento das suas competências está muito precário. Próxima dica. A próxima dica: potencializar as competências que você tem em alta, como eu já falei. Isso é o seu forte. São as competências essenciais, a core business chamado das empresas, né? São as suas competências que você tem que enaltecer, que você é reconhecido por isso, pela habilidade de comunicação, pela habilidade de se relacionar, ou seja, qual for a competência sua que está mais enaltecida e você priorizar isso como um cartão de visita até seu. E por último, esteja sintonizado com o mercado. Coloco isso porque não adianta nada você dizer assim, eu quero me desenvolver nisso ou naquilo, mas se você olhou para o mercado não tem condição, se não está adaptado, não adianta só a boa vontade ou só o seu interesse. É importante você estabelecer isso dentro de uma conjuntura, no mercado. Como é que eu estou para esse mercado? Eu estou preparado? O que esse mercado está precisando? Quais são as exigências dele? Então, se eu conseguir conciliar minhas competências com as que são exigidas pelo mercado, eu consigo ter a minha empregabilidade em alta. Então, é a dica que a gente deixa no final, é trabalhar isso para poder ter a empregabilidade sempre mais elevada possível. Eu quero agradecer você, pela participação mais uma vez aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado pelas dicas, hein? Até a próxima.